Olá, boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Pois é, estou eu aqui para a pré-aula da classe adolescentes de 13 e 14 anos, para a gente estudar a revista da CPAD, esta revista aqui. As parábolas de Jesus são vivas. Esta é a revista. Opa, a mesinha tá balançando. Vou firmar aqui com o meu pé. Esta é a revista da CPAD, tá bom? Ela é de 13 e 14 anos. O tema é As parábolas de Jesus são vivas. Estamos na segunda lição. A lição passada nós falamos que Jesus ensinava por meio de parábolas, ele usava as parábolas para ensinar. E hoje nós vamos falar de uma história sobre a oração. Na primeira aula a gente comentou que o que é parábola, né? O que são as parábolas e o que se espera de uma parábola, né? A gente sabe que a gente aprendeu, né, que no final de uma parábola sempre tem um ensinamento. E como há um outro tipo textual que é chamado de fábula, que também traz um ensinamento no final, então a gente fez a separação entre as duas, né? A fábula, geralmente os personagens são animais, então as falas são fictícias, né? Então assim, é uma história fictícia, tendo em vista que é uma narrativa em que os personagens são animais. Então provavelmente essa história, né, tende a ser fictícia. E a parábola é uma história, mas que tem um cunho verdadeiro. Ela é verdadeira, né? Se ela não for verdadeira, ela tem grandes chances de ser verdade, porque os seus personagens são pessoas e ela traz um ensinamento no final, tá bom? E na aula de hoje nós vamos aprender sobre uma história sobre a oração. Então, se você não assistiu à aula anterior, seria bastante interessante, porque ela vai fazer a abertura, vai trazer bastante clareza para você. Você vai entender o porquê dessa história de hoje, né? Jesus usava histórias para ensinar, e nós até comentamos que todo mundo gosta de uma boa história, né? Alguém que conta uma história assim muito bem contada, ele consegue atrair a atenção. E é isso que a parábola faz. Ela atrai a sua atenção, te contando uma história, para no final ela deixar uma reflexão e te impulsionar, me impulsionar a uma mudança de atitude, por exemplo. Então Jesus usava as parábolas para ensinar. E hoje nós vamos aprender uma parábola que ele ensinou para os discípulos, ok? Então é o seguinte, antes da gente começar de fato nessa lição de hoje, que é a lição 2, eu quero orar com você. Esta live, ela tem digamos assim, um público-alvo, que são os professores da escola dominical que lecionam esta lição na igreja, né? E se você não tem uma classe na sua igreja, tem aí um grupo de adolescentes, né, que tem essa faixa etária de 13, 14 anos, é aí uma abordagem que você pode usar para ensinar o seu adolescente. Você que é professor dos adolescentes já, é uma contribuição que eu estou trazendo para você aqui como um auxílio aí, ou mais uma opção para você usar
como estratégia para você abordar esta lição, tá joia? Sendo assim, a gente vai fazer uma oração. Eu gosto de fazer essa oração de agradecimento a Deus por sermos o canal de bênção na vida desse adolescente. Por quê? A fase de 13 e 14 anos é uma fase assim, aquela fase bem complicada, né? O pessoal sempre fala que é a fase, a gente sabe que é a fase das curiosidades, às vezes é a fase da chamada rebeldia, mas na verdade é aquela curiosidade, a imaturidade, que precisa ser aprimorada, precisa ser desenvolvida. E você que somos aí os professores, então a gente tem esse privilégio de ser a bênção, de ser o canal, de ser o instrumento de Deus na vida desse adolescente para instruí-lo melhor, para ser até mesmo uma ajuda aos seus pais, para incentivá-lo a estar na igreja, né? Porque se ele tem o conhecimento a respeito de Deus, se ele aprende sobre Deus, entende que Deus é aquele que quer o seu melhor, que quer ser o seu amigo, que quer ser o seu ajudador, que quer ser aquele que quer ser tudo o que ele precisa, então servir a Deus para ele será algo que ele vai ansiar, vai ser algo que ele vai desejar, vai ser algo que ele vai assim sentir necessidade. Então ele sentindo essa necessidade, será fácil, mais fácil para a igreja, será mais fácil para o seu convívio em sua casa, será mais fácil para o seu convívio na escola. Então, servir a Deus para ele será uma coisa maravilhosa. E é isso que a gente quer, fazer com que o nosso adolescente sirva a Deus espontaneamente, assim, com maior alegria, com maior satisfação. Amém? Então, vamos agradecer a Deus por podermos ser este canal de bênção na vida do nosso adolescente. Eu sei que se você foi comissionado para essa missão, se você foi chamado para ser professor da escola dominical dos adolescentes ou qualquer outra missão que Deus te colocou, é porque Ele sabe que você é capaz e que tem que ser você. E se você atender esse pedido, você será assim como aquela flecha de Deus que Ele jogou assim, ó, acertou o alvo. Yes! Deu certo, era isso mesmo que eu queria. Então, que sejamos essa flecha que Deus lançou e que bateu no alvo certo. Amém? Jussara, seja bem-vinda, Jussara. Você falou de manhã que ia colocar seu filho para assistir, né? Fala aí quem é que tá aí. Se é Jussara ou se é o seu filho, qual é o nome? Então, vamos orar. Pai querido, eu te agradeço por esta tarde, por esta oportunidade de estar aqui para aprender mais do Senhor. Obrigada por nos colocar aqui como seu canal, como seu instrumento. Que o Senhor possa ser glorificado através de nós. Que sejamos aquilo que o Senhor quer que sejamos. A sua flecha certeira. O Senhor nos lançou e nós alcançaremos o alvo, porque com certeza o Senhor não erra o alvo. Que não desvalorizemos esse trabalho que o Senhor colocou nas nossas mãos, mas que possamos valorizá-lo e cumprir a missão que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Bom, eu tenho o canal no Telegram. Lá no canal do Telegram já deixei lá os slides, tá bom? Já deixei a dinâmica. E a música eu não deixei, mas eu vou falar para você agora, que é Posso Clamar, de Estila, tá bom? É uma música muito antiga, inclusive antes de começar aqui, eu estava ouvindo. É uma música bem legal, acredito que os adolescentes talvez até conheçam, né? Estila aí, uma cantora muito conhecida. Mestre, o vento balançou meu barco, posso clamar. Sabe que é, né? Sabe qual é, né? Então, vamos lá. Deixei lá no Telegram a dinâmica e deixei também os slides,
tá joia? Geralmente quando eu faço a live em casa, Lucácio, seja bem-vindo. Geralmente eu deixo o fundo musical com a música do tema, né? Com a música com o tema da live, mas eu não estou em casa. E geralmente eu acompanho com os slides, né? Mas se você quiser acompanhar os slides, você tem uma mídia lá na igreja, ou se todo mundo acessa o telefone, você pode compartilhar com eles e eles vão acompanhando você lá, alguma coisa assim, tá? Tem os slides lá, caso você queira imprimir também, faça da maneira que for melhor para você. E eu vou deixar, provavelmente, aqui embaixo do vídeo a dinâmica, tá bom? Se eu não deixar logo na descrição, eu colo nos comentários, tá? Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre uma história de oração. A leitura bíblica em classe está em Lucas 11, versículo 1 ao 3. Eu não sei se você tem me ouvido falar aí, se na aula passada, eu cheguei a comentar com você como que eu faço sobre as referências bíblicas que eu vou usar na sala de aula. Geralmente, eu gosto de recortar os papeizinhos pequenininhos, entrego cada um as referências que eu pretendo ler na sala de aula. Eu gosto de recortar e entregar para cada um, dar um tempinho para eles encontrarem, porque deu a hora de ler, tá aberto. Geralmente cada um lê um texto, né, para a gente não perder tempo, porque eu valorizo demais o tempo na sala de aula. Eu gosto de deixar os meninos comentarem, fazer pergunta, para trazer alguma consideração, porque é muito importante que eles participem. Outra coisa que eu quero até compartilhar com vocês. Não me lembro qual foi acho que foi a penúltima revista, eu abri o espaço para que os próprios adolescentes dessem uma aula. Eu abri novamente essa oportunidade para eles, porque principalmente a gente é assembleiano, né? A gente tem o costume, tem o hábito de dar oportunidades, né? Então, o fato de o nosso adolescente receber a oportunidade na igreja, isso o favorece tremendamente e faz com que ele desenvolva a fala. Tanto é que eu já ouvi de várias pessoas a seguinte coisa: na escola eu consigo fazer a apresentação de um trabalho muito melhor do que os outros colegas que não vão à igreja, ou que os que vão à igreja e não recebem oportunidade na igreja. Se é às vezes uma igreja que não tem o hábito de dar oportunidade para a pessoa ler um versículo, contar um testemunho, cantar uma música, né? Isso tira a tal da timidez, que segundo os pesquisadores é o segundo ou talvez o maior medo das pessoas. Um dos maiores medos é falar em público. E a fase da adolescência é a fase que eles morrem de vergonha. Então, se eles estão no grupo deles, todo mundo vai apresentar, você se disponibiliza para ajudar no que for preciso. Se você tiver tempo, tiver oportunidade e achar importante, achar necessário, você vai avaliar aí a sua turma para ver se eles têm condições de desenvolver a aula sozinho. Você dá as dicas como é que ele vai fazer, faz a leitura da revista, cada referência que é citada no decorrer do texto, você vai explicar para ele, né? Que ele precisa parar a leitura, ler o texto. Se ele tiver uma bíblia de estudo em casa, né? Às vezes o pai, a mãe tem uma bíblia que tem nota de rodapé com algum estudo embaixo, com algum complemento, né? Algum comentário embaixo. Então, que ele faça esse estudo. Ele estará ganhando conteúdo bíblico
estará ganhando confiança para falar em público, né? E você estará aí preparando os seus discípulos, os próximos professores, né? Os próximos líderes, porque nós não somos eternos, né? A gente está aí cumprindo a palavra de Deus, que é de ide e fazer o quê? Discípulos. Então, eu preciso deixar discípulos, né? Você, que é professor, precisa deixar discípulos. Então, eu gosto de fazer assim. Então, na medida do possível, eu posso dar a sugestão para ele de dinâmica, posso dar a sugestão de uma música, ou se ele precisasse, você vai avaliar aí seu aluno, né? Se ele é aquele garotinho, aquela garotinha esperta que já tem condições de preparar a sua aula todinha, você deixa, se não, esteja disponível. O que é interessante é ele estar à frente da turma, com coragem para apresentar e se desenvolver. O objetivo é se desenvolver. Então, essa é uma sugestão que eu trago para você, tá bom? A leitura bíblica em classe está em Lucas 11, versículo 1 ao 13. E a mensagem diz: por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Lucas capítulo 11 e versículo 9. Os nossos objetivos são ensinar ao adolescente sobre a importância da adoração, estimular a prática da perseverança na oração e salientar a bênção de se viver uma vida de oração. Aqui já no começo da lição, diz assim, que a oração está para o cristão, o discípulo de Jesus, assim como o ar está para os pulmões. Quem foi que acordou e disse, hoje eu não vou respirar não. Estou cansado de respirar. Hoje acho que eu vou descansar de respirar. Não, ninguém, né? Ninguém. Assim como o ar está para os pulmões, assim está a oração para os discípulos de Jesus. Jesus foi o maior exemplo de vida de oração. Então, você pode até levar lá, né, a bexiguinha, o balão, para você colocar lá para os seus alunos. Inclusive, a dinâmica é uma dinâmica com o balão, tá bom? Balão, bexiga, do jeito que você quiser chamar. Geralmente eu falo balão. Então, a oração é isso aí, algo muito necessário. O balão, ele só tem, assim, graça, só tem utilidade se ele estiver cheio, né? Se ele estiver cheio, é vazio, não tem graça, né? Principalmente se for o ar quente, ele ainda até se mantém no ar, né? Vai só subindo também, né? Não para. Então, você pode levar um balão para a sala de aula para mostrar para os meninos, colocar eles para encher, né? Nós vamos ensinar o nosso adolescente sobre a importância da oração. Eu não sei como é que tem muita gente já crente, muitos anos, que tem preguiça de orar. Tem preguiça de orar e acha difícil orar. O que eu vou falar aqui, é claro, óbvio, é uma opinião minha, mas eu não acho difícil orar. A não ser que a pessoa ache difícil, assim, ela tirar um tempo longo de oração. Realmente isso sim fica um pouco pesado, porque a gente tem sim uma correria no dia a dia, né? O nosso adolescente às vezes tem uma correria porque estuda de manhã, faz um inglês à tarde, faz uma outra disciplina à tarde, faz alguma outra coisa à tarde, as meninas arrumam a casa e tal, ajudam em casa. Realmente, se for levar em consideração a correria do dia a dia, parar,
tirar meia hora de oração, pode ser um pouco pesado. Mas qual seria o problema da gente manter a nossa oração no decorrer do dia? Porque Jesus é o nosso amigo, né? Jesus é o nosso amigo. Se e olha que ele está comigo o tempo todo. Então, onde eu vou, ele está junto, né? Na verdade, eu vou onde ele vai. Ele é que me guia, né? Então, a gente não vai ficar que nem doido na rua, mas às vezes a gente até se passa, né? Por doido na rua e está conversando com Deus. A oração não é uma conversa? Eu estou conversando aqui com Jesus. Às vezes a gente pensa e fala, Jesus, tem misericórdia. Deus, me ajuda naquela prova. Deus, ajuda que eu consiga tal coisa. Deus, ajuda que meu pai e minha mãe me dê aquilo. Então, desenvolver esse relacionamento com Jesus, gente, não tem nada melhor que isso. Não tem nada melhor que eu poder contar um papo com o meu amigo. Então, por isso, eu não considero pesado orar. Agora, eu não vou considerar aquela oração minha que eu passo no dia a dia, né? Estou fazendo as coisas. Inclusive, tem uma música que eu amo muito, que é aquela de Kleber Lucas, eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo que acordo digo, eis-me aqui, sou de Jesus. Olha só, e mesmo atarefado sempre estou ligado, eu não abro mão da presença. Então, o dia inteiro, no partir do pão, em cada comunhão, graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem, a tua sombra é que me guarda e tua misericórdia é que me sustenta. Então, é o tempo inteiro que eu tô com Jesus. Se você quiser usar essa música aí, outra dica, outra alternativa. Por quê? Porque o meu relacionamento com Jesus é o tempo todo, o dia inteiro, né? Inclusive, quem tem o hábito, né, de orar quando levanta, vai tomar um café a hora, vai almoçar a hora agradecendo, vai sair, pede a proteção de Deus, chegou em casa a hora. Eu gosto de orar com os meus filhos antes de sair para a escola, vão estar longe de mim, não vou poder proteger, eu falo, meus filhos, eu não estarei lá. E olha que quem protege a mim e seu pai é Deus. Então você, fala com ele. Me guarda onde eu estiver. O Senhor vai cuidar de mim. Quer dizer, não é que a partir de agora ele vai cuidar de mim. Eles são bem pequenos, então é para incentivar e desenvolver esse relacionamento de amizade com Deus o tempo todo. Porque ele está o tempo todo comigo, não é só para me vigiar. Se eu estou errando, se eu estou pecando. Não, é para me fazer companhia, para me proteger, para me guardar, para ser tudo aquilo que eu precisar. Então, isso aí é o quê? É vida de oração, é vida de relacionamento com Deus. E, então, como eu estava dizendo no início, às vezes as pessoas acham difícil orar porque pensam que a oração só é válida. Só aquela de joelho que eu passei meia hora orando, às vezes 10, 15 minutos. E se eles não têm essa disposição para orar desse jeito, com o tempo ali concentrado, que se ore no decorrer do dia, que se ore. O necessário é orar sempre. Foi o que Jesus falou, orar sempre. Então, o objetivo é ensinar sobre a importância da oração, estimular a perseverança na oração. Nós vamos falar sobre essa perseverança e salientar a bênção de se viver uma vida de oração. Às vezes a gente faz uma oração pequenininha. Teve uma vez que eu fiz uma oração e eu nem sabia o que eu estava pedindo. Eu falei, Deus, me usa nesse lugar. E eu passei um aperto tão grande, mas sim, Deus usou, sabe? Mas assim, então não precisa ser uma oração grande, extensa, concentrada ali, reclusa. Essa é ótima, porque a gente se abre com Deus. Essa é maravilhosa, que a gente se abre com Deus, fala, conta segredos. É bom demais contar segredos para Deus, porque Ele não vai espalhar para ninguém. E quando Ele responder, você fala, foi Deus, porque quem sabia disso era só Ele. E aí aumentou a fé, né?
aumenta a fé, melhora o relacionamento e aumenta aí o nível de intimidade com Deus. Incentive os seus alunos a contar segredos para Deus. É muito lindo quando ele atende a gente, quando a gente conta um segredo para ele. Só nós sabemos disso aqui. Quando você vê a resposta da oração, você fala, não é que Deus responde mesmo, né? Para aqueles que estão começando, desenvolvendo um relacionamento com Deus, é maravilhoso isso. Então, vamos aprender que Jesus foi um grande exemplo de oração e perseveração, né? De perseverança na oração. O texto que a gente usa, o texto da leitura bíblica em classe está em Lucas, né? E a maioria das referências aqui vão estar em Lucas, e Lucas é tido aqui, como a própria lição diz, que ele é considerado aí o que mais falou na oração, né? Considerado aí o discípulo da oração, parece. Aqui está dizendo, seu livro dá ênfase tão grande à oração que é considerado o evangelho da oração. A importância da oração. Jesus, um homem de oração. No Cássio, você está aí, né? Você tem a sua revista, você é professor da escola dominical, fica à vontade para comentar, tá bom? A Jussara, de manhã, ela falou que ia colocar o filho dela para participar da live. Aí eu não sei se é a Jussara mesmo ou se é o seu filho, viu, Jussara? Mas fique à vontade aí para deixar algum comentário aí, tá bom? Então, no primeiro tópico da revista, fala sobre a importância da oração. E Jesus, um homem de oração. Lá nos slides tem 11 vezes que o discípulo citou em que Jesus orou. Então, Jesus orou no seu batismo, as várias vezes que ele relata aqui que Jesus orou. Jesus orou no seu batismo. Isso está em Lucas 3 e 21. É o Pedro. Seja bem-vindo, viu, Pedro? Fica à vontade aí, tá joia? Então, Jesus, a Bíblia, né, em Lucas, mostra Jesus orando em seu batismo. Tem Jesus orando no deserto, no lugar deserto. Antes de escolher os 12 apóstolos. Então, aí, no momento de decisão, é importante a oração, né? Tem Jesus orando sozinho. Engraçado que tem gente que gosta de se mostrar na oração, né? E não é isso que é o interessante na oração. Orar sozinho. Tem Jesus orando acompanhado no Monte da Transfiguração. Aí na revista tem as referências de onde estão esses textos, tá? Então são 11 situações aqui em que Jesus estava orando. A gente não vai parar para olhar todas elas, né? Mas em Lucas 9, 28 e 29 mostra Jesus orando no Monte da Transfiguração. Também tem ele ensinando a orar e a perseverar em oração em Lucas 11, do 1 ao 9. Tem também Jesus orando por Pedro. Isso está em Lucas 22, 31 e 32. Também a Bíblia mostra Jesus orando por si mesmo. Então, exemplo, né? Jesus, um homem de oração, deixando para nós um exemplo. Orando por seus inimigos. Olha só que exemplo, né? Orando por seus inimigos. Isso está em Lucas 23, versículo 34. E também Jesus clamando antes de morrer. Jesus estava próximo à sua morte, ao seu sacrifício doloridíssimo. E ele falou para Deus: Pai, se for possível, basta de mim esse cálice. Orou 3 vezes de tão angustiado que ele estava. Não era possível. Ele foi para a cruz, morreu, ressuscitou, graças a Deus. Então, aqui no livro de Lucas,
a gente vê o relacionamento de Jesus, homem, com Deus, o Pai. Que exemplo para nós. Então, logo lá mais na frente na lição, ele fala, antes de falar sobre a oração, Jesus orava. Então, ele já era um exemplo de oração. Então, antes de ele falar, olha, vocês precisam orar. Não, ele ia lá e fazia. Ele ia lá e orava. Antes de ele falar sobre Deus, ele já falava com Deus. Então, ele orava antes de falar sobre o Pai, né? Antes de falar sobre a oração, ele orava. Antes de falar sobre o Pai, ele falava com o Pai, né? Deus. Ele foi um verdadeiro exemplo de oração. No tópico 2, nós temos Jesus, um homem disponível para ensinar. Como era que Jesus ensinava? Contando histórias. Então, essa aqui é uma das histórias que Jesus contou. Mas não era história da carochinha, não. Era a história que tinha um objetivo. Ela tinha um propósito. Todas as histórias que ele contava não era história para passar o tempo. Eram histórias que traziam algum conhecimento, né? Um ensinamento. Então, Jesus, como sendo um excelente professor aí, teve um dia que ele estava, depois de ser visto orando, então, dando exemplo, chegou uma hora que o discípulo falou, Senhor, ensina-nos a orar. Como é que faz isso? Porque ele via como que Jesus estava em constante oração. E Jesus orou em público, né? Quando foi lá para multiplicar os pães, ele falou, Pai, eu te dou graças. Então, chega um momento em que os discípulos veem Jesus orando e veem o homem de sucesso aí que ele era. Nós precisamos aprender esse negócio aí, que tem um segredo nisso. Então, a lição aqui até fala que vemos que após ter visto orando novamente, um dos seus discípulos resolveu matricular-se nessa escola da oração, né? E disse, Senhor, como é que a gente faz isso? Como é que ora? Então, Jesus, bora lá. A oração ensinada por Jesus. Qual foi a oração que Jesus ensinou? Vamos. Lucas 11. Eu vou ler com você essa parte, porque ela é bem legal. Lucas 11. Se você tiver com a Bíblia aí, tá bom? Aproveite. Tem um vento aqui maravilhoso. Não vai atrapalhar não, me refrescando e passando a página também. Lucas 11. É no terceiro tópico aí que tem assim a oração ensinada por Jesus. Jesus ensinou uma bela oração que podemos ler em Lucas capítulo 11, versículo 2 e 4. Versículo 2 e 4. Enquanto você encontra aí, eu vou tomar uma água. Então vamos lá. Lucas 11, versículo 2 até o versículo 4. É uma oração que eu acho que é difícil alguém saber. Não ter conhecimento a respeito dela. Então Jesus disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também, presta atenção, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Esta foi a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. E quando foi mais à frente, ele contou uma historinha para eles, que a gente vai ver essa história já já.
Então, nós vamos aprender 3 princípios da oração. A gente seguindo, então, essa linha de raciocínio, esse exemplo que Jesus deu para os discípulos de como que deve orar, nós vamos ver o seguinte: qual foi a primeira palavra da oração? Pai. Pai. Jesus nos ensinou o quê? Que nós somos o quê? Filhos. Nós somos filhos de Deus. Ah, mas por quê? Porque logo Pai. Há quem chama até de paizinho, né? Paizinho. De tanta dependência, né? De tanta dependência. Por quê? Porque Deus quer ser visto, como diz aqui na lição, como alguém próximo e amoroso. Pai, que exemplo a gente tem de proximidade? A gente tem muita proximidade com a mãe, né? Porque quando nasce, vem da mãe. Logo em seguida vem do pai. Então, que referência, o masculino, né? Que referência a gente tem que ter de Deus? De pai. Como aquele que é o que a gente tem de primeiro, né? Em primeiro lugar. O que a gente tem? O pai e a mãe, né? Então, Deus não vai ser a mãe, né? Obviamente. Então, ele é o que? É o pai. Então, Deus quer ser para nós aquele ser, aquela pessoa que ele mais ama. Ele quer ser comparada, né? Ele quer ser considerado como aquele que a gente mais quer. Quem não tem pai, por exemplo, se teve um pai amoroso em algum tempo, sente com certeza falta. E aquele que tem um pai que não é amoroso, como ele deseja ter um pai amoroso, né? Porque sabe que é muito bom ter pai. É muito bom ter pai, e um pai amoroso e próximo, né? Então, é assim que Deus quer que nós, dessa maneira que Ele quer que nós nos relacionemos com Ele, como o nosso pai. Para melhor exemplificar isso, uma referência que a revista nos traz, eu já destaquei aqui, serão as 2 referências que a gente vai ler em sala de aula, que é Romanos 8:15 e Gálatas 4:6, que reforça que nós somos filhos. Que nós somos filhos do papai querido, né? Qual é o outro princípio da oração? O segundo princípio é que deve haver o reconhecimento e a exaltação de Deus. Não é porque ele é alguém próximo, né? Amado, amável, pessoa amável, nosso Pai querido, que a gente não vai reconhecê-lo e exaltá-lo como Deus, né? Eis aí um grande momento para o nosso adolescente entender a sua grande importância e largar de vez o sentimento de inferioridade. Por quê? Porque nós temos o grande, o forte, o poderoso, o Criador dos céus e da terra, que é quem? Que é o nosso Pai. E que Ele quer que a gente o chame de Pai. E o que Ele quer é um relacionamento forte, intenso entre Ele e o adolescente, entre mim e ele. Então, não há porquê me sentir abandonado, não há porquê me sentir sozinho, desamparado, triste, depressivo, porque eu tenho um pai. E não é qualquer pai. Eu tenho 2. Meu pai e o Pai do céu. E além disso, é reconhecer que esse Deus é grande, reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Ser Supremo, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o que me ama, o que me salvou,
né? Aqui no versículo diz, ó, Pai, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Que todos reconheçam, né? Tem a versão que diz que todos reconheçam que o seu nome é santo. O nome de Deus não é apenas uma combinação de letras. Seu nome representa a sua pessoa, seu caráter, e por isso devemos honrar o que? A santidade a santidade de Deus em toda a nossa maneira de viver. Um exemplo de relacionamento bom entre pai e filho é aquele relacionamento que o filho obedece o pai, mesmo o pai distante. Mesmo longe do pai, ele obedece o pai. Por quê? Porque ele honra o pai. Assim, meu pai não gostaria, não ficaria feliz se ele me visse fazendo isso aqui. Então eu não vou fazer. Ele não está aqui para me corrigir. Ele não está aqui para me alertar. Mas eu sei que ele não vai ficar feliz se ele souber que eu fiz isso. Então esse é o relacionamento de pai e filho. Então, Deus, né? Vamos lá para Deus e eu. Eu sei que se eu mentir, Ele não vai ficar satisfeito com minhas mentiras, né? Eu sei que se eu desonrar o meu pai e a minha mãe, Ele não vai ficar feliz. Então eu vou fazer isso em nome de quem? O próprio Deus, por amor a Ele. Então, aqui está dizendo que o seu nome, né, representa a pessoa que Ele é, Deus, o seu caráter, e por isso nós devemos o quê? Honrar o quê? A santidade, né? Em toda a nossa maneira de viver. O que eu estou fazendo é desagradável a Deus? Entristece o coração de Deus? Bom, Ele é meu paizinho, por que eu vou fazer errar? Por que eu vou desobedecer? Né? Sem contar que Ele é santo. E o que Ele quer de mim? Santidade. Então eu vou preservar a santidade de Deus e também ser santo. Jesus também declarou: venha o teu reino. Pedir pelo reino é orar pela sua presença e manifestação agora. Então, quando a gente ora, venha o teu reino, ou seja, que a sua vontade aqui na terra seja feita, assim como ela é feita no céu. A vontade de Deus no céu é dominante, né? Ela o tempo todo é assim. A vontade dele é feita no céu o tempo todo. E aí, quando eu oro pelo reino de Deus, é para que a presença dele seja manifestada na terra, mas a vontade dele é manifestada na terra não é por meio da minha vida, não é através de mim. Então, se eu é quem vou mostrar o reino de Deus aqui na terra, então eu tenho que estar em amizade com ele, né? Tenho que estar, lado a lado com ele. E ele manifesta a sua presença através da minha vida. Vai acontecer um milagre, eu vou orar e o morto vai ressuscitar. Não pode até acontecer, glória a Deus se isso acontecer. Mas você ser um instrumento de Deus, né? O seu aluno ser um instrumento de Deus o tempo todo, onde ele estiver, que o colega dele vai falar: vou falar com fulano, porque sempre ele tem uma palavra boa para me dizer. Eu vou contar esse segredo para ele e ele vai me dar uma orientação legal. Ele vai me ajudar a resolver esse problema. Ele vai me dar um bom conselho. Ele vai me levar para um lugar legal. Ele vai me dar uma ideia interessante. A vontade de Deus está sendo manifestada através da sua vida, né? Então, viver o reino de Deus aqui na terra. Então, é assim que o reino de Deus é manifestado aqui na terra. Então, às vezes a gente fica esperando que seja por meio de milagres que Deus manifeste seu poder. Mas, para ter milagres, precisa, de alguém, né? Precisa de alguém. E quem será esse alguém que Deus vai usar para trazer a manifestação do reino dele aqui na terra?
Sou eu, você. E o terceiro princípio é que deve haver uma entrega total de todas as nossas necessidades ao Pai. A gente precisa ser, sabe aquela, nós somos filhos, né? Sabe aquela dependência que você tem do seu pai, que você nem se preocupa com a feira, o café da manhã, que você não preocupa com nada, porque você sabe que o seu pai vai providenciar. Bom, enquanto ele está adolescente aqui agora, ele não precisa preocupar praticamente com nada. Tem lá as suas preocupações, coisas relacionadas à sua vida na adolescência. Mas assim, se entregar totalmente a Deus, é isso que ele quer. Então, por que achar que servir a Deus é errado? Porque se ele quer tomar conta de tudo. Então aqui, ó, a nossa necessidade de ordem material, ou seja, o pão cotidiano é para ser entregue a ele. Deus, eu preciso comer amanhã, né? Então, todas as nossas necessidades devem ser entregues a ele. Então, seja que, como diz na lição, de ordem material, seja de ordem espiritual, que é o perdão dos nossos pecados. E olha que para haver perdão dos nossos pecados, vamos prestar atenção aqui no perdão dos pecados. O que ele diz no versículo 4? Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. Ou seja, me recompense por aquilo que eu já fiz? Já perdoei meu amigo? Já perdoei meu colega? Então, fica à vontade para me perdoar também. Então, cuidado com esse detalhe, porque eu só serei perdoado se eu perdoar aquele que tem me ofendido, aquele que me deve. Então, ponto de atenção. Se eu quero ser perdoado, se eu quero receber o perdão, primeiramente eu tenho que fazer minha parte, né? Em algumas outras versões dizem assim, mas aqui nessa versão está dizendo, ó, como eu já perdoei, perdoa porque eu já perdoei aquele que me deve. Então, e ainda diz para a gente entregar a nossa necessidade moral, né? Que é o livramento do mal. Toda sorte de males. Livra-me de todo mal. Tudo quanto é mal. Eu quero só o bem, só a bênção. Deus quer que nós entreguemos a Ele esta nossa necessidade. Isso é bom ou é ruim? Sabe quando você chega num lugar e a pessoa fala assim, pode ficar à vontade, precisar de alguma coisa é só me chamar. Porque não é tão agradável, né? Não é tão bom, você chega em algum lugar, você está assim meio perdido. Você está precisando de alguma coisa? Pois não, eu vou te ajudar. E aí você fala, a pessoa vai lá, te atende. Ou então você teve alguma dúvida, fulano me falou que eu podia chamar. Então é assim que Deus quer que a gente seja, totalmente dependente. Então, todas as nossas necessidades materiais, espirituais, morais, precisam ser apresentadas a Deus em oração. Eu não sei como é que está o tempo aqui, então eu vou acelerar um pouquinho. Para não terminar, né? Então, logo em seguida que Jesus falou, mostrou o exemplo, né? Ensinou como que deveria orar, então ele apresentou logo uma historinha. A historinha foi a seguinte, eu quero ler para você, porque eu tenho o Pedro aqui na aula, né, gente, que ele é adolescente. Então, eu vou contar essa história que Jesus contou. Então, Jesus falou assim, ó, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo, no caso outro amigo meu, chegou de viagem e eu não tenho nada para oferecer. E o que estiver dentro de casa respondeu,
Não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que você me pede. Aí Jesus disse, eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Então Jesus disse, por isso, por esta história que eu ensinei a vocês aqui agora, peça e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Aprendeu com a aula de Jesus? Aprendeu com a aula de Jesus que ele disse? É isso aí que vocês têm que fazer. Eu contei essa historinha aqui pra você, ó. Se um amigo chegar na casa do outro, falou meia-noite. Ó, meia-noite, né? Às vezes o adolescente dorme até mais tarde. Mas tipo assim, você já deitou, tá acomodado, tá lá quase dormindo, aí chega alguém. Toc, 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 pega uma água pra mim, por favor. Se os meninos dormem no mesmo quarto, por exemplo, aí o outro dá uma sede, fala, vai lá pegar água pra mim. Tem preguiça ou não tem? E aí, Pedro, você tem algum outro irmão que a hora que você estivesse quase dormindo já, aí o seu irmão lá no mesmo quarto fala, Pedro, pega uma água pra mim lá, por favor. E olha que tá dentro da sua casa, né? E é só pra pegar uma água. É fácil? Lá, moço, eu já deitei. Já tô quase dormindo, tá quase pegando sono, você fica me chamando pra pegar uma água. Que saco. Chato. Agora imagina aí um amigo, já tarde da noite. Aí ele chega lá, toc, toc, e arranjei 3 pães, é porque chegou um outro amigo meu em casa, né? É uma chatura, né? Às vezes até a gente quer tomar água, a gente não vai, né? Quando precisa, já tá quase dormindo, dá uma sede, ou então precisa ir ao banho. Que preguiça de levantar. Agora, o amigo teve que ir lá na casa do outro, um colega, né, de um amigo, para pedir um pão, porque chegou um outro amigo em casa, né, chegou de viagem, ele queria apresentar uma coisa, né, legal, diferente, talvez o colega lá, o amigo tivesse, e aí ele foi pedir. E aí o amigo falou, não, moço, eu já tô deitado, os meninos já deitaram, tá tudo sossegado aqui, eu vou levantar. E aí Jesus disse o seguinte, ele não vai levantar porque é seu amigo, é porque você fica incomodando, você fica perturbando, você fica pedindo. Então, aprende o seguinte, peça, você vai receber. Bate que a porta se abrirá, porque todo aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe, aquele que bate a porta, vai se abrir. Aquele que insiste, ele acaba recebendo, né? É importante a gente destacar aqui, então, o próximo tópico é o tópico 3, né? Peça, busque, bata e a resposta virá. Aqui Jesus está incentivando a orar, né? Jesus está falando, então, se você quer receber alguma coisa, faça desse jeito aqui. Outra coisa que a gente aprende com essa história é: não procure o Pai apenas quando surgir situações emergenciais. Surgiu de repente uma necessidade. Não. Tenha, né, uma recorrência aí com o Pai. Então, não deixe chegar à meia-noite. Não chega, tá acabando o dia, é a hora que você vai começar a pedir numa emergência. Então, assim, busque um relacionamento, né? Coloca aí a sua oração em dia, todos os dias. Seja uma coisa assim, constante, né? Isso é perseverança. É importante destacar que Jesus está dizendo que Deus é uma coisa, um detalhe. É importante aqui a gente dizer que
É a próxima reflexão, né? É importante destacar que Jesus não está dizendo que Deus sempre dará aquilo que pedimos. Afinal de contas, muitas vezes os motivos dos nossos pedidos são maus. Então, um outro ponto aqui para a gente observar. Então, assim, como eu estou falando aqui, bate, busque, peça que Deus vai dar, que Deus vai dar, que Deus vai dar. Deus é o que? Nosso Pai. Vamos buscar essa linha de raciocínio, que Deus é nosso Pai, né? É tudo que você pede para seu pai que ele te dá? Você tem 14 anos, você pede um carro para seu pai, ele vai te dar? Pode até dar, né? Mas aí ele é um pai, digamos assim, um pai bem rico, né? E aí ele coloca um motorista para você. Aí tudo bem, o carro é seu, mas você não dirige agora. E se você está pedindo um carro, você quer para quê? Para ter um motorista? Claro que não. Adolescente, para ter um motorista, para colocar lá alta velocidade? Não, ele quer ele mesmo dirigir. Então, pensando no seguinte, Deus sabe se aquilo que você está pedindo é coerente, se aquilo que você está pedindo você pode receber agora, né? Um adolescente aí de 13 anos, né? A nossa faixa etária que fala, Deus, eu quero casar. Mas eu quero casar ano que vem. Deus vai falar, se liga, né? Não está na hora. Você ainda não tem a noiva, você ainda não tem a namorada, então você tem um pouquinho de paciência aí. Eu posso sim pensar no caso. Tá bom, eu te dou. Sabe aquele pai que fala, te dou. Só que você tem que esperar chegar o momento certo de receber. O momento certo, eu vou te dar sim. Tenha paciência que eu vou te dar. Então, é importante a gente deixar bem claro que Deus é nosso Pai e Ele não é um Pai imaturo, inconsequente. Ele vai nos dar sim, mas na oportunidade certa, no momento certo, da maneira que Ele achar adequado. O importante é não deixar de pedir, não deixar de bater. Jesus, quando estava angustiado, perto de morrer, ele orou 3 vezes. Isso é porque ele era forte, ele sabia que a missão dele era muito importante e nas 3 vezes ele falou, se der para passar esse cálice de mim, passa, porque tá puxado. Mas chegou o momento que ele falou, então que seja feita conforme a sua vontade. Para não ficar parecendo que Deus vai dar, pode pedir aí que eu vou dar de qualquer jeito. Não, também não exagera, né? Então ele vai dar do jeito certo, daquela forma que eu resisto. Porque Tiago 4:3 diz o seguinte, deixa eu ver se eu vou achar rapidinho. Tiago é um livro bem pequenininho e às vezes a gente demora em encontrar. Mas vamos lá. Tiago, acho que eu estou quase encontrando. Tiago, deixa eu ver, achei. Tiago 4 e versículo 3 vai explicar pra gente direitinho uma coisa. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Aqui está falando sobre a submissão a Deus. Então, muitas vezes, a gente não recebe aquilo que a gente pede porque a gente tem motivações erradas. Então, eis uma das razões, às vezes, da gente não receber. Além dessa, também a gente sabe que se não está no tempo, a gente ainda não recebeu, mas irá responder. O certo é que Jesus está ensinando que Deus responde àquele que ora. Deus responde àquele que ora. Essa resposta sempre será a nossa melhor
resposta. Eu quero trazer um exemplo para você, o seguinte. Sabe quando você chega numa cidade nova? Digamos assim que... Ou então uma escola nova, né? Tá, uma escola nova. Aí você sai para conhecer a escola, né? Você, tá, aqui é a secretaria, aqui é a sala de vídeo, aqui é a quadra de esporte tá para lá, o banheiro é para cá. Então, você está ali conhecendo a escola. De repente, você encontra uma coisa que você nem estava procurando, né? Tipo assim, uma sala que tem um recurso diferente, né? Nossa, essa aqui tal. Então, a oração é mais ou menos... Eu gosto de trazer esse exemplo assim, porque todo aquele que bate, aquele que procura, ele encontra. Você não estava procurando, talvez, a sala de... Como é que fala? Tem lá os computadores, né? Esqueci agora. Talvez você não estava procurando aquela sala, mas você encontrou no meio do caminho. Deus sempre honra aquele que ora, aquele que busca. Então, às vezes você está orando com um propósito, mas então Deus te traz uma resposta. E ele fala, não, por causa disso, porque o propósito é outro. Então, ele não te deixa falando sozinho. Você está falando, ele às vezes demora a responder, porque ele quer esse relacionamento. Então, ele vai falar uma outra coisa. É o tal da a gente fala, ele fala sim, não ou espere, né? A gente pensa nessa linha de raciocínio. Sim, não, espere. Ou então diz sim, ok, não, por isso, por aquilo, espere, sim, eu vou dar, não, eu vou dar. Então, ele sempre honra aquele que tem um relacionamento com ele. Porque Deus é Pai, voltando de novo, Deus é Pai. Se você pede o seu Pai algo para hoje, para agora, ele fala, olha filho, eu vou te dar, mas eu vou te dar assim, de um outro jeito. Eu posso te responder, né, te atender, mas pensando por um outro lado, porque para você vai ser melhor assim, assim, assim. Digamos assim, você terminou o ensino médio agora, aí você fala, olha, eu quero ir para outra cidade fazer faculdade. Ele fala, sim, você pode ir, mas não para essa cidade, porque para essa aqui fica longe, fica mais difícil. Você pode ir para outra, porque também tem o curso que você quer. Então, Deus é Pai e Ele ama relacionamento. Ele ama se relacionar com as pessoas. Para que Ele nos criou? Foi para relacionar. Como é que a gente se relaciona com Deus? Conversando com Ele, né? Qual é o amigo que a gente tem que a gente não fala com ele? O seu amigo lá da escola, você quer falar todo dia, né? O seu vizinho aí, talvez, é tão amigo que todo dia você bate um papo com ele. Pelo menos um oi de longe você fala, manda uma mensagem, alguma coisa. Com Deus não pode ser diferente, né? Como é que ele é seu melhor amigo, você quer a proteção dele, por onde você vai, precisou dele, você recorreu a ele, tem que conversar com ele, né? Tendo oportunidade de sentar e bater um bom papo com ele, ótimo. Não teve, vai conversando com ele, dentro do carro, dentro do ônibus, no meio da rua. Não precisa abrir a boca para falar, porque é a melhor parte que ele entende segredos, né? Esse é o nosso Deus, o nosso Pai. Ele foi um grande exemplo de oração. Ele orou sozinho, ele orou no meio do povo, ele orou por seus amigos, orou por seus inimigos, orou até porque ele não conhecia nós, por exemplo, hoje. Jesus orou até por nós, que ele nem conhecia. Então, que a gente tenha aí um excelente relacionamento com o nosso paizinho querido, né? Se alguém te atende simplesmente porque você pediu, por que o seu pai, que é seu melhor amigo, não vai te dar? Porque ele é seu amigo, é seu pai, né? É meu pai. Aqui em Brasília tem muita gente que pede, né? Não sei se por aí também tem muita gente que pede. Pede roupa, pede... Tanto é que tem gente que usa até de má fé, né? Pede roupa, pede comida, pede dinheiro, pede um monte de coisa.
Às vezes a pessoa tá ali com coisa que pode dar e dá. Tem gente que pode dar e não dá. Mas assim, para mostrar que eu nem, no caso às vezes a gente dá porque a gente não conhece, mas tem uma coisa ali a gente dá. Por que Deus não pode dar, sendo que é nosso amigo, nos ama, nos quer bem e deixou essa história para nos ensinar que o importante é a gente pedir, porque Ele quer nos atender. Amém? Pois olha, Pedro, eu espero que você tenha gostado da aula, tá bom? Eu espero que você, professor, seja aí uma flecha bem assertiva e bem certa no alvo que o Senhor te lançou, que é aí a classe dos adolescentes, tá bom? Que a sua aula seja maravilhosa. Ah, tá. E a dica da dinâmica eu deixei lá no grupo do Telegram, mas eu vou deixar nos comentários aqui. É um texto, né? Mas a dica é para proporcionar ao nosso adolescente o hábito, né? Desenvolver o hábito da oração e orar uns pelos outros. Proporcione esse momento na sala de aula, se possível, para orar coletivamente, né? Para orar um pelo outro individualmente. Isso é muito forte, é muito poderoso, né? Faça talvez as duplas, que eles possam conversar entre eles, dentro do seu nível de confiança, né? Para compartilhar um pedido de oração, ora por um, ora para o outro, depois trocam. E ainda tem uma dica de uma semana de oração por alguém. Vou compartilhar com vocês algo bem legal que aconteceu sobre a oração comigo na minha sala, na minha turma. A gente teve um aluno, né, que mudou de sala, mudou de turma, completou lá há 15 anos e foi para outra turma. E aí a turma estava assim, né, diminuindo, a gente colocou para eles um jejum, uma semana de jejum e oração. Pois quando foi no final da primeira semana, uma menina chegou na sala nossa, eu falei para eles, olha só, Deus vai responder nossa oração. A primeira pessoa que chegar aqui, a gente vai saber, foi resposta de oração. Eu falei, e que não seja aluno que seja de remanejamento, tem que ser aluno novo. E foi o que aconteceu. Chegou um pessoal novo na igreja e aí uma das filhas da irmã foi para nossa turma. Tá super legal assim, resposta de oração. Aí nós falamos com ela que ela era resposta de oração nossa, que a gente estava orando e a gente está com esse propósito de oração sempre a primeira semana do mês. É semana de oração, pedindo a Deus para crescer a nossa turma. Fica à vontade aí para você fazer com eles também. Tem alguns que ainda têm um pouco de limitação sobre o jejum, que adolescente come demais, né? Já acorda com fome. Então, é um jejum um pouco reduzido. O importante é o propósito. Inclusive, a gente aproveita esse momento para fazer a leitura do devocional da nossa lição, porque a gente junta duas coisas, né? Tanto o nosso propósito de oração, quanto a leitura do devocional da revista que é proposto. Amém? Esta foi nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa aula. Que você use aí essas dicas, essas alternativas aí de abordagem. Amo demais esta percepção de Deus como Pai. Para a gente ter essa dependência total dele. Isto é incrível, isto é maravilhoso. Não há nada melhor que fortaleça o nosso relacionamento com Deus do que a gente contar segredos para ele responder. Ter esse relacionamento com ele é maravilhoso. Incentive seus alunos aí a ter esse relacionamento com o papai. Tá joia? Muito obrigada por você estar aqui. Quarta-feira próxima, de novo a gente está aqui para aprender um pouco mais sobre esta lição. As parábolas de Jesus são vivas. Até hoje está valendo para nós, né? E vai valer sempre. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. E até a próxima quarta-feira. Todos os dias também eu estou aqui no Instagram para compartilhar o meu devocional.
as palavras de Deus com as reflexões do pastor Carlito Paz, e normalmente aos sábados eu tenho a live refletindo. Estamos com uma série chamada Josias, tem já algumas aulas, algumas reflexões sobre Josias, que está aqui, se você está no YouTube, está na playlist Refletindo. Caso você esteja no Instagram, você vai ter que pesquisar aí no feed, tá bom? Mas esta é a minha agenda aqui no Instagram, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau. Fique na paz. Semana abençoada. Excelente aula para você. Tchau.